Bom, já está aqui com a gente para conversar conosco do outro lado da tela mais uma vez, e eu saúdo o historiador, escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Uma alegria conversar com você e a sua audiência. Tudo bem, professor? Eu agradeço muito a sua presença aqui novamente conosco no Faixa Livre para fazer esse papo que a gente sempre faz aqui no Faixa Livre, ainda mais num momento mais uma vez grave como esse da nossa história, né? Essas revelações que surgiram em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro na última semana, revelações feitas pela Polícia Federal, que a gente vai se debruçar daqui a pouquinho sobre elas. Mas antes eu queria começar com uma rápida análise sua, professor, a respeito do momento que o governo Lula atravessa no país, né? A gente vê uma recuperação da confiança dos brasileiros no governo, as pesquisas de avaliação da atual gestão mostram que a popularidade do presidente sobe no momento onde Donald Trump vem com esses ataques contra o nosso país. Ao mesmo tempo, professor, em que o Partido dos Trabalhadores, o PT, diz que para 2026, para as eleições do ano que vem, eleições presidenciais, deve adotar uma estratégia semelhante à que adotou lá em 2022. O presidente eleito do partido, o Edinho Silva, já disse que vai tentar manter reformular, de alguma forma, essas alianças que foram construídas, especialmente com a União Brasil e com o PP, o Progressistas, né? Ele disse isso numa entrevista na última semana. E eu queria, a partir disso, de uma análise sua a respeito dessas duas situações, né? Um governo que vem recuperando a credibilidade, a confiança, justamente por conta de um distanciamento, entre aspas, da lógica neoliberal, da defesa da soberania nacional, de um projeto nacional soberano, e, por outro lado, o partido, o PT, volta a reafirmar essa ideia de que deve manter a tentativa de segurar essas alianças que foram construídas lá em 2022 pela dita governabilidade. Não são questões que, de alguma forma, se batem uma contra a outra, um governo que recupera a credibilidade, mas quer manter as alianças com uma direita neoliberal? Como é que o senhor avalia esse quadro? Vamos lá, Anderson. O governo ganhou de maneira inesperada eu hesito dizer um presente, porque as consequências não são favoráveis. Embora alguns economistas, que nesse caso são muito mais competentes do que eu, você conversará com um economista muito importante daqui a pouco, mas eu vi a análise de alguns economistas de matizes distintos, e dizendo que o impacto do tarifaço no crescimento do PIB, por exemplo, não chegará a 0,3%. É ínfimo. E que, como o tarifaço foi bastante desidratado, ele é muito mais uma peça de propaganda do que algo efetivo. Embora, claro, há um custo que está, inclusive, discriminado. São 30 bilhões que o governo terá de dedicar a socorrer os que serão prejudicados pelo tarifaço. Aqui, a lógica é muito complicada, Anderson, porque, veja, nenhum de nós criticaria o fato de que o governo age rapidamente e coloca 30 bilhões à disposição dos produtores que serão prejudicados pelo tarifaço. É compreensível. Mas, pela mesma lógica, de igual forma seria incompreensível se, para compensar estes 30 bilhões, houvesse qualquer corte em gastos sociais. Se isso acontecer, ou seja, 30 bilhões para produtores que serão prejudicados, nenhum de nós critica, é a tarefa de um governo agir rapidamente numa situação de emergência. Mas se o preço a ser cobrado por esses 30 bilhões de apoio aos produtores prejudicados, se o preço for cortes na saúde, na educação, por exemplo, no benefício de prestação continuada, por exemplo, no Bolsa Família, então essa é a receita objetiva para que a extrema-direita volte ao poder, porque isso criaria de maneira legítima uma legião de ressentidos e um conjunto não pequeno da população mais vulnerável que não veria nenhuma razão pela qual votar de novo num partido que se diz de esquerda, mas que na hora H, como diria o poeta Pazuello, no dia D, na hora H, oferece dinheiro para produtores milionários e retira recursos da área social. Então, 1.1. Ponto 2.
O que eu chamei de presente, entre aspas, é que o governo do presidente Lula, talvez o principal problema que nós identificamos no governo do presidente Lula não era exatamente o que nós poderíamos chamar de performance econômica. Do ponto de vista, por exemplo, Anderson, do crescimento do PIB, 2023 e 2024 foi muito, mas muito melhor que os 10 anos anteriores. Nos 10 anos anteriores, o crescimento do PIB foi da ordem de 0%, o crescimento médio, ou seja, não houve crescimento algum. Em 2023 e 2024, nós chegamos quase a 5% de crescimento em 2 anos. Do ponto de vista da performance econômica, portanto, não haveria tanto o que se dizer. Houve recorde no crescimento de salários com carteira assinada, recorde na série histórica. Houve uma série de índices favoráveis ao governo, apesar da destruição promovida pelo governo Bolsonaro entre 2019 e 2022. Mas o que nós, de fato, identificávamos no governo Lula, Anderson, nas nossas conversas, era a falta de uma bússola, a falta de um programa, a falta de algo que permitisse ao eleitorado identificar o que seria o traço do terceiro governo Lula. Neste sentido, é que a ação do Trump, e, sobretudo, a ação vergonhosa, abjeta, de traição da pátria da família Bolsonaro e 2 deputados e senadores bolsonaristas, isso deu ao governo Lula um norte. O norte é a afirmação da soberania e, Anderson, não existe a afirmação da soberania sem desenvolvimento. Num caso como o brasileiro, as duas possibilidades, afirmar a soberania e retomar o desenvolvimento, aumentando o PIB, isso só pode ser feito por um Estado que tenha um papel importante na diminuição da desigualdade. Isto é, o governo ganhou um norte. Agora, esse norte, essa bússola, só levará a um porto seguro se o governo... É que nós falamos isso tantas vezes, não é, Anderson? Não há condições objetivas para que o governo seja de esquerda. Não há condições objetivas. E nós já não somos youtubers adolescentes para propor o comunismo amanhã no Brasil. Então, não há condições objetivas para um governo de esquerda. Mas se impõe, é uma tarefa histórica, é uma necessidade básica que o governo se torne cada vez mais um governo de centro-esquerda. Se a aliança ou a frente ampla for mantida, ótimo, mas o governo tem que ter uma preocupação social cada vez maior e o governo deve tornar-se um governo de centro-esquerda ou, pouco importa, vencer as eleições em 2026. Professor, o senhor considera possível a construção desse governo de centro-esquerda com alianças com gente como esse pessoal do União Brasil e do Progressista, essa turma de direita, claramente, que carrega cada vez mais a gestão para o lado dos neoliberais, que tenta colocar, acima de tudo, os interesses da turma do grande capital no protagonismo? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Ainda que haja, pelo menos, se eu não estou enganado, 4 ministérios no comando desses 2 partidos, União Brasil e o Progressistas, eu acho muito pouco provável que esse governo dito de centro-esquerda seja possível com alianças desse patamar, desse quilate, digamos assim. Como é que o senhor avalia isso? Bom, vamos lá. Essa questão é bem importante, Anderson. Há uma questão objetiva mesmo. O parlamento, tanto a Câmara Federal quanto o Senado, são eleitos assim como o presidente. Há na estrutura política brasileira algo muito curioso, que sempre foi assim em toda a nova república. O povo brasileiro tem uma tendência a ousar na eleição para o legislativo, para o executivo. Nas últimas 6 eleições presidenciais, o Partido dos Trabalhadores venceu 5, Anderson. Não é pouco. Isso quer dizer que, do ponto de vista das políticas públicas, nem falemos de economia, mas falemos das políticas públicas. O povo brasileiro é essencialmente progressista. Isto é, se nós perguntarmos às pessoas nas ruas se elas são favoráveis à expansão de empregos com CLT, com férias, 13º, fundo de garantia, seguro-saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação, em alguns casos auxílio creche, ou se elas preferem ficar 16, 18 horas por dia nessa escravidão moderna, nessa servidão voluntária
da uberização da vida. Antropólogos e antropólogos já fizeram essa pesquisa. Entre eles e elas, uma brilhante antropóloga chamada Rosana Pinheiro Machado. Esse mito do empreendedorismo é falta de opção. Ofereça a esses empreendedores. Porque você sabe que 85% dos MEI no Brasil, dos microempreendedores individuais, não tem nem sequer um empregado, Anderson. Uhum. São eles mesmos, que estão nas ruas. Se oferecesse esse emprego CLT, aceitariam, trocariam com enorme alegria. Se pergunta se, na opinião da maioria das pessoas nas ruas, se o SUS deveria ser fortalecido, se a educação básica deveria ter mais apoio, etc., as respostas caminham sempre para o nosso campo, Anderson. São respostas que nós abraçaríamos, nós do campo progressista da esquerda democrática. 2, é o executivo. 2, o povo brasileiro, eu creio que não seria equivocado dizer que é um povo conservador, mas não reacionário. Conservador. Há certos valores que são muito difíceis de serem questionados para a maior parte do povo brasileiro, legislativo. Além disso, nas eleições de 2024, ficou evidente que o orçamento secreto é uma máquina de compra indireta de votos. Não comprar votos na acepção antiga, mas comprar votos, porque nos pequenos municípios são os políticos associados às emendas que têm mais votos. Então, isso que acontece é que nós, muito provavelmente, em 2026, o presidente Lula, ao que parece, será reeleito. E, Anderson, vou dizer uma coisa para você. Atando as pontas de uma longa trajetória política, você sabe que atar as pontas era o desejo do Bento Santiago, na obra-prima do Machado de Assis, Dom Casmurro. Ele queria resgatar na velhice a felicidade da adolescência. E ele constrói uma casa idêntica da sua infância, ele diz, para atar as pontas da minha existência. O presidente Lula vai reatar, mas ele não consegue no romance. O presidente Lula será um Bento Santiago bem-sucedido da política brasileira. Ele vai atar as pontas da sua rica trajetória política, vencendo no primeiro turno em 2026, Anderson. Anote. Vamos ver. Vamos aguardar aí. Vamos, acima de tudo... Agora, qual é a questão, Anderson? É que nós precisamos deixar de concentrar todas as nossas energias políticas na eleição para o executivo. Nós fazemos isso, Anderson. Por exemplo, vou pensar em voz alta. Por que você não começa a convidar, desde agora, deputados e deputadas do campo progressista, possíveis candidatos ao Senado, para entrevistar e tornar o rosto conhecido? Nós precisamos, em 2026, nós temos que dividir nossa energia. Temos que reeleger o presidente Lula para evitar o desastre. Mas precisamos, no mínimo, conquistar o Senado para evitar o apocalipse. Então, objetivamente, o presidente da República precisa governar com os deputados eleitos pela Câmara e com os senadores. Então, não é possível não ter acordo com partidos como PP e União Brasil. Infelizmente, não é possível. Senão você não consegue passar uma única lei. Agora, é necessário contrabalançar essa necessária política de alianças num país que possui mais de 30 partidos políticos com representação. Você tem que ter um equilíbrio entre esta política de alianças com o controle e o objetivo da pauta da agenda política. Para isto, o governo Lula precisa repolitizar as políticas públicas e ele precisa ter mais coragem no enfrentamento de determinadas questões. Por exemplo, o governo precisa encampar o fim da pauta 6x1. Se vai perder, é a vida, mas o governo precisa encampar certas causas sem o tempo todo querer estabelecer engenharias institucionais muito complexas, porque, em última instância, esses partidos apenas colocam mais dinheiro no bolso e o governo. Por exemplo, nós temos uma aberração. A União Brasil tem 2 ministérios e já afirmou que nem sempre votará com o governo. Então, que entrega os ministérios. Mas, percebe, a questão é mais complexa. Não é apenas a vontade do governo, é, objetivamente falando, a votação para o legislativo.
Sem dúvida, sem dúvida. A dita correlação de forças é desfavorável, mas eu, sinceramente, acho que ainda falta um pouco de coragem, como o senhor muito bem registrou aqui no nosso diálogo. Eu já vou mudar de assunto, professor, porque eu estou de olho aqui no relógio, hoje o nosso tempo é um pouco mais reduzido. Eu queria tratar justamente sobre essa situação envolvendo a troca de mensagens, né, os áudios que surgiram aí entre o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e também o pastor Silas Malafaia, que foram revelados pela Polícia Federal na última semana, algo que acabou levando ao indiciamento de pai e filho, Jair e Eduardo Bolsonaro. Mensagens aterradoras, que já são de conhecimento público, foram muito divulgadas aí pela grande imprensa ao longo dos últimos dias, xingamentos por parte do Eduardo Bolsonaro, do Silas Malafaia, enfim, o filho ofendendo o pai, uma liderança religiosa fazendo ofensa, enfim, um negócio inacreditável, lamentável. Eu queria já começar deixando o senhor à vontade para tecer os seus comentários a respeito do caráter desses áudios, dessas trocas de mensagens. Como é que o senhor avaliou aquele episódio que tomou conta do nosso noticiário ao longo dos últimos dias, professor? Vamos lá, então. Nossa, é tanta coisa, Anderson. Mas vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, a imagem do Bolsonaro sai bastante arranhada. Eu confesso que eu fiquei surpreso, duplamente surpreso, com a troca de mensagens com o filho. Porque nós todos considerávamos que o Bolsonaro era uma espécie de líder supremo, de chefe incontestável do seu clã, da sua trupe. E isso não é verdade. Ele é facilmente manipulado pelo Silas Malafaia, e ele é tratado pelo filho de uma forma em que eu jamais imaginaria tratar o meu pai, por exemplo. É inconcebível. Então ele sai desse episódio com a impressão de ser um fantoche de forças outras, no caso o Malafaia, e de ser desrespeitado pelo próprio filho. O filho mandá-lo àquele lugar, da forma como está escrito, nossa, isso é uma desmoralização completa. 1, 2... o Silas Malafaia, eu faço aqui uma proposta, Anderson, para a sua reflexão e para a reflexão da audiência. Uma das razões para as quais a extrema-direita avança tanto é que eles são muito felizes nos recursos linguísticos. Por exemplo, todo escândalo associado à esquerda vai para o aumentativo, não vai, Anderson? Uhum. Mensalão, petrolão, radiolão, mesmo que eles não existam ou não tenham as dimensões atribuídas pela direita, vai tudo, a esquerda vai para o aumentativo, não é isso? Sem dúvida. Os escândalos da direita ou da extrema-direita vão todos ou para o diminutivo, rachadinha, ou não tem sujeito próprio, não tem agente. São escândalos que se movem sozinhos. Por exemplo, o Jornal Nacional fez a proeza de dedicar de maneira correta muitos minutos à análise do propinão de São Paulo. E se eu lhe disser, Anderson, que o nome Tarcísio de Freitas não apareceu? Então, eu tenho proposto que nós precisamos, começar a trabalhar a linguagem também. Então, o Silas Malafaia, eu proponho, nós não mais o chamaremos de líder religioso ou de pastor. Ele é Silas, o político Malafaia. Ele é um agente político, cuja especialidade é adulterar o repertório bíblico para manipular fiéis a fim de obter ganho político. Nós precisamos começar a falar apenas em Silas Malafaia. Não devemos dar ao Silas a honra de chamá-lo de pastor, porque a fé evangélica merece todo respeito, e chamar o Silas, o político Malafaia, de pastor, desonra a fé evangélica. A linguagem do Silas Malafaia é alguma coisa de miliciana, é linguagem de faccionado, é linguagem de miliciano, é linguagem de mafioso. O Silas Malafaia, de maneira involuntária, confessou, e aqui todos os parabéns à jornalista Andresa Matais, do Metrópolis. Você viu isso, Anderson? Uhum. Eu estava dando uma entrevista para a Andresa Matais, e ele falou assim, não, mas isso está no outro telefone. Ela falou, como? No outro telefone. Eu falei, como assim? O senhor troca de telefone? Com frequência. Com que frequência? Minha filha,
Meu irmão, não é? Minha filha? Todo mundo político faz, minha filha. É uma confissão involuntária, porque ele agora... Qual é o pastor que troca de telefone a cada 3 meses, Anderson? Qual é o padre que tem a preocupação de trocar de telefone para não ser reconhecido, para que não saibam? Ah, eu vi passar uma sombra aqui. Ô, filhão, bom dia, filho. Daqui a pouco eu levo ele para a escola, Anderson. É verdade, daqui a pouquinho. Não. Então, o Silas Malafaia não é um pastor e não é liderança evangélica. Ele é um líder oportunista que adultera o repertório bíblico para manipular fiéis e obter ganho político. Então, o que esse episódio revela? Esse episódio traz a nu, revela tudo aquilo que se mantinha ocultado. Já que se trata do pastor, lembremos de João. Chegou a hora de revelar o que estava oculto. O que não estava nem tão oculto assim, não é? Mas o que, de fato, nós não imaginávamos. Eu, pelo menos, não imaginava, honestamente. Sem dúvida. Que o Bolsonaro fosse tão manipulável pelo Malafaia e que ele fosse tão desrespeitado pelos filhos. Isso eu não imaginava. Então, uma revelação importante. Mas tem um ponto, deixa eu mencionar um ponto importante, porque nós precisamos ver nesse episódio um retrato acabado da elite brasileira, seja econômica ou política. Como assim? Olha, Anderson, o Estado brasileiro foi montado para colaborar na preservação de privilégios. Todo o Estado brasileiro. Por exemplo, o Brasil é o único lugar do mundo que possui 4 instâncias recursais. Agora, Anderson, vamos lá. Eu e você, nós não somos pobres, seria desrespeitar os que são pobres. Mas eu e você não somos ricos, Anderson. Eu vivo de maneira digna com o salário que eu ganho. Se eu ficar 6 meses sem ganhar salário, eu entro em falência. Eu não tenho poupança. Veja esse professor no Brasil que não tem herança, se tem poupança. Não tem nem rima para rimar. Eu não teria condição de manter uma banca de advogados até chegar à 4ª instância recursal, o Supremo Tribunal Federal. Eu não teria condições financeiras de arcar com os custos de entrar com recursos para postergar a causa até chegar na 4ª instância recursal e torcer para o crime prescrever. De acordo, Anderson? Uhum. Eu imagino que você não teria recursos para isso. Não é algo acessível nem à classe média, alta por vezes. Então, as 4 instâncias recursais é um único exemplo. É um modelo que se percebe que o Estado brasileiro foi construído para preservar privilégio. A nossa estrutura tributária, Anderson, é escandalosa. Não há no mundo uma estrutura tributária tão desigual, a tal ponto que a estrutura tributária é um reflexo de um dado chocante. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo. Palmas para o governo do presidente Lula, que recuperou isto. Palmas para o passado dos primeiros duas administrações do presidente Lula, quando o Brasil chegou, você lembra, Anderson? A 6ª potência mundial no PIB. Agora, Anderson, hoje, 25 de agosto de 2025, o Brasil é a 8ª economia mundial pelo PIB. E, em termos da lista da desigualdade dos países, o Brasil é o 8º mais desigual. Anderson, isso é um retrato acabado, sabe de quê? Da estrutura tributária da vida brasileira. Só houve uma instância do Estado brasileiro que não foi pensada para preservar privilégio. Pelo contrário, ela foi ideada para vir em auxílio aos mais vulneráveis. A Justiça do Trabalho. Foi a única instância do Estado brasileiro que não era para preservação de privilégio. Anderson, o que acontece com a Justiça do Trabalho desde a reforma do Temer em 2016? Ela é cada vez mais e mais diminuída, ela é cada vez mais e mais cerceada. Agora, com a decisão que o Gilmar Mendes precisará proferir sobre a pejotização, pode ser a pá de cal definitiva na organização sindical. O que eu quero dizer com isso? Como é que isso se relaciona ao Bolsonaro? De maneira completa, Anderson. O comportamento do clã Bolsonaro é o comportamento típico da elite brasileira. Eles sempre se consideram acima da lei. A lei, Anderson, é para nós.
O antropólogo Roberto da Mata tem uma análise brilhante de uma frase que é absolutamente estarrecedora e que revela tudo isso que nós estamos falando. É assim: aos amigos, tudo. Compreende-se. Se é um grande amigo, todo o nosso afeto. Aos amigos, tudo, vírgula. Ponto e vírgula. Aos inimigos, vírgula. A lei. Isto é, a lei que deveria nos tornar todos iguais e, portanto, seria um prêmio para a cidadania, a lei se transforma em castigo para os que não são da elite. É bem por aí a lógica do Estado brasileiro, infelizmente. Professor, a gente falou ainda há pouco sobre esse personagem, essa figura, esse agente político que é Silas Malafaia. Agora, ele andou dizendo ao longo dos últimos dias, depois dessa operação da Polícia Federal, que aquela iniciativa, ele foi pego, inclusive, parece que no aeroporto, quando ele estava chegando no Brasil pela PF. Ele disse que aquele episódio uniu os evangélicos em torno dele. Muito estranho isso, não, professor? O senhor considera que houve aí uma unidade em torno da figura do Silas Malafaia no campo evangélico? Não. Isso é bem importante. Não. Não houve. Não como ele esperava. Houve, como sempre somos aqui intelectualmente honestos, não é isso, Anderson? Fazemos um esforço. Houve manifestações, houve muitas manifestações, a Federação Evangélica, alguns pastores individualmente, mas não houve o que o Silas Malafaia esperava. O Silas Malafaia, na verdade, tem hoje um enorme desejo, que é o de ser preso. Porque o enorme desejo de ser preso para que ele se transforme num mártir. Mas ele será apenas preso como criminoso comum. Ele será preso pelos crimes que cometeu. Uma coisa muito importante. O Silas Malafaia, porque veja, a história das religiões apresenta muitos mártires. Mártir, em grego, quer dizer testemunho. O mártir é aquele que, pelo seu sacrifício próprio, dá o mais eloquente testemunho da sua fé. Tanto que nas religiões nada é mais negativo, pejorativo, do que o apóstata, aquele que abjura da sua fé para salvar a própria pele. Há, inclusive, um romance excepcional, Anderson, de um romancista japonês católico, chamado Shusaku Endo. O romance é O Silêncio de Deus. Ele ficcionaliza o momento em que, no século XVII, chegam muitos padres no Japão e o Japão tem uma febre de adesão ao catolicismo, até que são brutalmente reprimidos. E há alguns padres que, para preservar a vida, se tornam apóstatas. E são autênticos párias, são desprezados por todos. Então, o mártir é uma figura muito típica de certas religiões. Por exemplo, na perseguição aos cristãos em Roma, os mártires que no Coliseu eram destroçados por animais e não abjuravam 1 centímetro sequer da sua fé. Então, a figura do mártir é uma figura muito importante na estrutura das religiões. E é isso, é o sacrifício de si para jamais abjurar da fé. Que o Silas Malafaia queira ser preso para virar mártir é porque nós vivemos hoje uma época em que as palavras perderam o significado. Vou repetir. Em grego, mártir é o testemunho. E o testemunho é dado com a própria vida, Anderson. O Silas Malafaia achar que, de alguma forma, ele é um homem cristão, o Silas Malafaia, ele só tem ódio na expressão, ódio na palavra. Ele nunca leu Mateus 15:11. O que contamina não é o que entra, mas não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Estou citando aqui a tradução da Nova Almeida atualizada, que é a mais usada pelos evangélicos no Brasil. Veja, Anderson, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. O Silas Malafaia é a própria imagem do homem contaminado. Então nós precisamos realmente, Anderson, começar no espaço público a dizer as coisas pelo nome próprio. Ele não é um líder religioso, ele não merece ser chamado de pastor. Ele tomou a decisão prática de se tornar um agente político. Que ele responda à justiça pelos seus atos criminosos enquanto agente político.
É isso, acima de tudo, é que ele responda como agente político, é importante isso deixar isso registrado. Agora, professor, eu queria falar um pouco mais sobre o próprio Jair Bolsonaro e as alegações que foram dadas pela defesa do ex-presidente na última sexta-feira, após aquele pedido de esclarecimento feito pelo ministro Alexandre de Moraes a respeito do descumprimento das cautelares. Os advogados chamaram aquele relatório da PF que apareceu na semana passada como chamaram de peça política, esse relatório da PF, numa tentativa de desmoralizar o ex-presidente. Disseram que, sobre aquela carta com pedido de asilo político ao Javier Milei, que foi encontrada no celular do ex-capitão, os advogados e a própria PF reconheceria ser o documento um mero rascunho antigo enviado por terceiros. Essa é a alegação da defesa do Bolsonaro, que a PF considera esse documento como um rascunho, ressaltou que não haveria materialidade para essa fuga do Bolsonaro. Eles argumentam que o ex-capitão obedeceu todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, enfim. Já em relação à acusação de que o Bolsonaro manteve contato com o seu ex-ministro, o general Braga Neto, que também é réu na ação pela trama golpista, os defensores alegaram que Bolsonaro não respondeu à mensagem que recebeu do Braga Neto, que, mais uma vez, ela foi apenas recebida. Como é que você avalia essas alegações feitas pela defesa do Jair Bolsonaro em relação àquele episódio da última semana, as mensagens que surgiram, enfim, o descumprimento das cautelares? É uma resposta convincente ao Supremo Tribunal Federal, na sua análise? Não, em nenhuma circunstância. Eu acho que nós, do campo progressista, não temos sabido aproveitar um ponto importante. No campo bolsonarista, isso já repercutiu. Eu acho que nós não temos sabido aproveitar uma questão importante, Anderson. Vamos lá. No contexto, você concordaria se eu dissesse que o comportamento do ex-presidente Bolsonaro, quando teve a chance de responder cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, foi um comportamento pusilânime, covarde? Você concordaria com isso? Sim, sem dúvida. A estratégia de defesa do Bolsonaro caminha na mesma direção. Ele nunca fez nada, ele nunca planejou nada, ele apenas recebe documentos prontos que, por algum motivo curioso, ele sempre guarda. Ele não é responsável por rigorosamente nada. Se houve tentativa de golpe, ele não foi envolvido. E os que foram para Brasília no dia 8 de janeiro e invadiram e destruíram a sede dos três poderes são loucos e lunáticos que devem ser deixados de lado para que a anistia se concentre no Bolsonaro. Quer dizer, a estratégia de defesa do Bolsonaro é a maior desmoralização que ele pode sofrer. Não existe nessa estratégia de defesa nenhuma altivez. É uma espécie de malandragem tola, malandragem tonta. Não, ele recebeu, está lá, a carta, enorme carta ao Javier Milei pedindo asilo político. Então eles dizem, não, alguém enviou para o Bolsonaro, porque ele guardou. O Bolsonaro não descumpriu nenhuma das medidas cautelares. Isso desafia o bom senso elementar. O Bolsonaro descumpriu inúmeras medidas cautelares. A divulgação das mensagens tem o objetivo de desmoralizar o Bolsonaro? Não. A divulgação das mensagens tem interesse público, Anderson. Na divulgação das mensagens, a articulação da família Bolsonaro contra o Brasil nos Estados Unidos, essa articulação é revelada. Imaginemos uma situação. Objetivamente, há pessoas, há traidores da pátria que tramam contra o país. O que você faz? Porque são mensagens trocadas entre familiares. Você não as revela porque isso quebraria o princípio da privacidade. Anderson, salvo engano, as mensagens que nós lemos não são trocas carinhosas entre um filho impedido de falar com o pai e um pai saudoso do filho. Se as mensagens fossem, pai, todo o meu sacrifício vale a pena, pelo amor que lhe tenho. O senhor é o homem mais importante que conheci na vida, é meu modelo. Conte comigo para o que for. E o pai respondesse, meu filho, não tenho palavras para agradecer pelo seu empenho, apesar do sacrifício que você está passando. Anderson, vou lhe dizer uma coisa, que pode surpreender a audiência. Eu não gostaria que uma mensagem desse teor fosse divulgada. Seria uma mensagem entre um pai e um filho, uma mensagem angustiada entre pai e filho. Não há nenhum interesse público em ler essa mensagem, de acordo, Anderson? Sim. Não há nenhum interesse público. Nada justifica que nós leiamos essas mensagens. Poderia ser que nessa troca
eles se emocionassem, revelassem fraquezas humanas. Eu não quero ler essas mensagens. Anderson, não é isto o que foi divulgado, Anderson. O que foi divulgado é um conjunto de conselhos políticos do agente político Malafaia e é uma troca de mensagens políticas entre pai e filho, visando aumentar a pressão na administração Trump para que as retaliações contra Alexandre de Moraes sejam sempre maiores, e do que se trata é de desenhar um cenário político no qual o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é cada vez mais afastado de Jair Messias Bolsonaro. Nós não lemos, a Polícia Federal não divulgou mensagens privadas entre pai e filho. A Polícia Federal expôs mensagens entre políticos, no caso, Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Acidentalmente, um se diz pastor, o outro são pai e filho, mas o teor das mensagens não era um teor privado, sentimental, de uma angústia que eu compreendo. Se eu fosse um pai e por motivos políticos eu não pudesse me comunicar com meu filho, que estaria longe do país, para mim, como pai, seria uma angústia terrível. Mas não é isto que... Isso eu respeito. Mas não é isto que nós lemos. O que foi divulgado pela Polícia Federal trata-se apenas de estratégia política e de tentativa de obter a anistia pela pressão feita pelo governo Trump. Então, e a imagem de todos é bastante arranhada. Não tenho dúvida disso. Professor, estamos pertinho aqui do limite de tempo, só tem que levar o João para a escola daqui a pouco. Rapidamente, duas questões. Primeiro, você acha que o Alexandre de Moraes deve decretar a prisão preventiva do Jair Bolsonaro há uma semana do início do julgamento pela trama golpista, diante dessa resposta que foi dada pelos advogados? E outra, o senhor tem levantado uma tese de que a família Bolsonaro tenta construir a imagem de que a eleição do ano que vem, sem a participação do ex-presidente, seria uma farsa para que Donald Trump não reconheça o resultado e a extrema-direita estaria mirando o pleito no Senado. Eu queria que o senhor rapidamente falasse sobre essa tese que o senhor tem dito e, novamente, falar sobre essa questão. O Bolsonaro deve ou não ser preso preventivamente a uma semana do início do julgamento dele? Vamos lá. Em relação à prisão do Bolsonaro, do ponto de vista técnico, eu não sou competente para julgar. Eu tenho certeza que você vai ter juristas muito importantes aqui, como você sempre tem, que avaliarão melhor do que eu. O julgamento está para começar. O julgamento será célere, ao que tudo indica. Termina no final do mês de setembro. Eu reforçaria a segurança junto às proximidades da embaixada. Eu reforçaria a segurança no entorno da residência do Jair Messias Bolsonaro, mas eu esperaria o final do julgamento. Mas eu estou dizendo isso politicamente, não do ponto de vista técnico. Aí é preciso escutar um jurista. Mas hoje é dia 25 de agosto, semana que vem começa o julgamento, todas as sessões já estão marcadas. Ao que parece, o veredito virá em fins de setembro, início de outubro. Então, vejamos se, de fato, a partir das denúncias do deputado federal Lindenberg Farias, vejamos se, de fato, reforçar a segurança no entorno não seria suficiente. O mais importante, a extrema-direita tem um novo plano no Brasil, Anderson. É escandaloso. Agora, isso é porque eu sou professor de literatura comparada, eu dormi e acordei com essa ficção na cabeça? Não. É porque, para preservar a saúde mental sua e da audiência, eu participo de grupos do Telegram e do WhatsApp bolsonarista, de modo que vocês não precisem. E eu frequento sempre a página dos principais líderes da bancada bolsonarista, para que vocês não tenham que passar por isso. Começou uma campanha, eu só voto no Bolsonaro. A ideia dessa campanha é a seguinte, Anderson, é afirmar que se o Bolsonaro não estiver na cédula eleitoral, a oposição foi alijada. Porque eles argumentarão que Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado reeditam o que o Olavo de Carvalho chamava de teatro das tesouras. Funciona assim, de um lado o PT, do outro PSDB, oposição, mas a base é a mesma, é a base da tesoura. Portanto, é o sistema que se articula, cria uma falsa oposição para preservar o próprio sistema. Seria necessário, dizer Olavo de Carvalho, um verdadeiro candidato de direita para vencer uma eleição. Teria sido o Bolsonaro. O que eles estão afirmando agora é que o PT
e os 4 governadores, teoricamente de oposição, são a reedição do Teatro das Tesouras, é a permanência do esquema, do sistema. Por isso, Eduardo Bolsonaro disse ao pai que o Tarcísio eleito, só quem fica feliz é a Faria Lima, é o sistema. Qual é a ideia? A ideia é concertada com a Casa Branca do Trump e com a CIA. Como assim? Se puder ser caracterizado que eles não vão participar da eleição presidencial porque a oposição foi alijada por perseguição política, eles concentrarão toda a energia política do Bolsonaro, que continua sendo muito grande em termos de indicação e de transferência de votos, para o Senado, para tentar manietar o judiciário a partir de 2026, preparando a volta da extrema-direita em 2030 em condições novas, com o judiciário totalmente subjugado e a ditadura, então, sendo implacavelmente estabelecida, e eles dizendo que a oposição foi alijada, portanto, que a eleição é ilegítima, abre caminho para o Trump não reconhecer a vitória do candidato que for eleito em 2026, abre caminho para uma radicalização da tentativa de desestabilização das instituições do país, o que é o beabá do manual da CIA para estabelecimento de golpes e para derrubar de regimes. É isto. São traidores da pátria. Todos eles têm que ter na testa, colado, uma imagem, uma mensagem, traidores da pátria. Todos eles devem ser caçados. Todos eles têm que ir para o Conselho de Ética. Não há compromisso possível, não há acordo algum. O que é necessário neste caso é o rigor da lei e, sobretudo, o nosso mais profundo desprezo por essa articulação. É isso. Vamos ficar acompanhando de perto, inclusive vamos cobrir muito firmemente esse julgamento que vai ser iniciado na próxima semana do Jair Bolsonaro. A gente conta com o senhor aqui no programa. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, professor. Muito obrigado. Uma boa semana de trabalho para o senhor e uma boa aula para o Leão. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Conversamos com o João César de Castro Rocha. João César, que é historiador, professor de literatura e escritor também, professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.